Boa tarde, gente. Ah, não, dá para ser melhor. Boa tarde. Ó, eu vou fazer alguns elogios a vocês, então boa tarde tinha que ser melhor. Por quê? Porque eu quero parabenizar primeiro e assim. Aí eu vou falar uma coisa que eu vou falar bem rapidinho. Se estiver filmando, corta e depois. Eu prefiro falar para mulheres, tá? Sempre. Ó, já passou a fala. E quem ouviu, ouviu. Por quê? Porque vocês são muito comprometidas, gente. Que bacana. Eu acho que é um evento belíssimo, bem preparado, organizado. E a gente acontece algumas coisas, né, que a gente, inesperadas. E no momento do sol, eu fiquei preocupado, confesso. Fiquei preocupado com o conforto para vocês. Falei assim, que eu sabia da importância de receber tudo, de participar. Falei, será que vai atrapalhar, que vai incomodar? E talvez, se fosse um evento de homens, talvez tivesse atrapalhado, sabe? Mas mulheres, elas são mais focadas, eu sei disso. E aí foi a ideia rapidinho de ir para ali, voltou com as cadeiras, ótimo, e nada aconteceu, ótimo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Olha, então eu quero uma salva de palmas para vocês, que são muito top, viu? Agora sim eu quero agradecer o convite, para agradecer pastor Benedito, pela confiança, meu amigo. E o convite para a gente estar aqui é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando para vocês. Como a nossa irmã bem colocou, eu trabalho na área de psicanálise já há quase 12 anos e pastor há 18, lá na PIB Almenara. Só sei pastorear lá também. Faço 18 anos agora de ministério. O povo lá é muita gente boa, porque eles me aturam há 18 anos e eu já percebi isso, que eles são gente boa. Está aqui comigo um grupo. E, na verdade, eu que estou com elas, né? Porque o congresso é de vocês. Então, que Deus continue abençoando e cuidando de vocês. Tá bom, nós vamos começar agora. Algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Esse aqui é o meu copo da água, mas também para vocês verem que é um copo muito bonito. Tá? Todo mundo está conseguindo ver? Estou conseguindo. Para aqueles que estão curiosos, já está de 1-0 para o Galo. Então, vamos lá, gente. Eu sou assim, tá? Eu falo algumas coisas que, para entender, tem que ser bem rapidinho. E às vezes são as mais importantes, então você fica aí ligado. Nivaldo Neves, eu costumo dizer que é o nome científico, sabe? Mas meu nome mesmo é Chu, viu? E pastor psicanalista, e eu tenho uma oportunidade de compartilhar com vocês. Eu espero que seja para todo mundo. Consegue enxergar lá? Tranquilo? Todo mundo? Mente renovada, mulher? Mente renovada? Mulheres transformadas. Já surgiu, inclusive, um outro tema, dentro do tema de vocês, para o nosso próximo congresso. Não pode compartilhar, né, Cida? Mas foi motivado, inspiração de vocês. Depois vocês vão saberem. Gente, mente transformada, mente renovada, mulher transformada. Também já foi lido o texto, que é o texto base para esse congresso. Não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Isso é um texto do apóstolo Paulo, do capítulo 12 de Romanos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa mente renovada. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção, que tem 5 coisas que eu vou colocar ali, que é de um homem chamado Abraham Maslow. O Maslow foi um psicólogo na década de 50. E eu queria que você guardasse isso. São 5 informações extremamente importantes que eu quero que você guarde e depois você vai entender por quê. A primeira coisa, Maslow vai falar sobre as necessidades. As necessidades nossas, necessidade de ser humano, como pessoa. Ele faz uma pirâmide de o que são as necessidades.
Aí ele começa colocando que as principais necessidades. Começa com a base sobre a necessidade fisiológica. Eu acho que ficou um pouco distante, não sei se vocês vão, mas talvez até para conseguir acompanhar comigo. Segunda necessidade, então, gente, necessidade fisiológica. Ele fala das nossas necessidades que nós temos de viver, sabe? A segunda necessidade do ser humano é a necessidade de segurança, sabe, de viver o amanhã. Por isso ficamos cada vez mais ansiosos. Na verdade, porque é uma necessidade nossa. É por isso que nós temos que tomar cuidado para controlar, sabe? Porque essa ansiedade, essa necessidade de saber o que vem por aí, o que nos aguarda o amanhã, isso é uma necessidade nossa. Não tem como a gente tirar isso. Para não ficar patológico, para não adoecer, nós tentamos equilibrar, nós tentamos controlar a nossa ansiedade, mas sabendo que é uma necessidade. Necessidade de viver o amanhã, de saber o que virá por aí. A terceira necessidade de ser amado. Deixa eu passar isso aqui para frente. Que aí eu não estou na frente de ninguém, né? Está frente aqui, tá bom, tá? Estou vendo alguém virando o pescoço para ler, mas acho que dá. Necessidade de ser amado. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E a gente precisa entender que é uma necessidade nossa, sabe? De se sentir amado. A quarta necessidade na pirâmide que ele coloca, a quarta necessidade é a necessidade de estima, de se sentir importante, valorizado. Estou fazendo algo que alguém acha importante. Se eu parar de fazer isso, alguém vai sentir falta. Se eu for retirado desse meio, vou ser notado, porque era importante. E a última necessidade, lá, a quinta, ele coloca como uma necessidade de autorrealização. A necessidade de contribuir para alguma coisa que seja relevante. Você perceber assim, ó, eu tenho um papel importante na vida de alguém, no meio que eu convivo, que eu me relaciono. Eu sou uma pessoa que faz um papel relevante. Então, segundo aquele homem lá, essas são as necessidades de um ser humano. As necessidades básicas de um ser humano. Guardem isso aí, para a gente pensar um pouquinho sobre mente renovada. Para a gente renovar a mente, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida é um presente de Deus. E nós precisamos encarar ela com interesse, né, comprometidos com o que ela pode nos oferecer e o que nós podemos fazer com aquilo que ela nos oferece. Entendeu isso, gente? Então você tem que encarar a vida comprometidos com aquilo que ela te oferece. E a vida nos oferece tantas coisas boas, não é verdade? Tantas coisas boas. E nós podemos fazer coisas melhores ainda. E quando eu estava ouvindo o testemunho da irmã Emanuele, não é isso? Eu guardei porque esse seria o nome de minha filha, se eu tivesse uma filha. Então, quando a gente estava olhando e percebendo algumas coisas simples, sabe? Coisas simples, mas como que nós percebemos? Quando nos tira, faz falta, extrema falta. E quando eu te falo que Deus nos dá, que a vida nos oferece coisas importantes, extremamente importantes, e que muitas vezes nós não percebemos, mas olha, se você parar um pouquinho e pensar, tem uma casa sua lá, né? Em pé. Amém? Né? São coisas importantes, família bem, oportunidades que Deus te dá. Então a vida nos oferece coisas boas, é só olharmos para ela. E o que nós vamos fazer com isso? Uma coisa também para pensarmos sobre mente renovada, ou renovação de mente, é preciso entender que o que importa na vida não é o ponto de partida. Eu gosto demais dessa frase, mas é a caminhada. É caminhando, semeando, e no fim terá o que colher. O que importa na vida não é o ponto de partida.
É a caminhada. Como que está a sua caminhada? O que eu tenho feito da minha vida? Como que eu estou me conduzindo nessa grande caminhada da vida? A coisa mais importante talvez seja essa, sabe? Para onde eu quero ir? E o que eu estou fazendo para continuar essa caminhada? Pouco importa onde eu estou, mais importante é para onde eu vou. Pensando nisso, quero que você guarde também algumas coisas que nos ajudem a renovar nossa mente. Quero compartilhar com você primeiro sobre a importância de cuidar de nossas emoções, sabe? E psicanalista, psicólogo, gosta muito disso. A gente entende que tudo começa na mente. A gente precisa aprender a cuidar das nossas emoções. Tem um negócio hoje que está em alta, que é muito bom, que é a inteligência emocional. O que é isso? É a maneira que nós nos relacionamos com as pessoas, sabe? Como nós lidamos com isso. Quem lida bem com os próprios sentimentos e com os dos outros tem maior probabilidade de se sentir satisfeito, realizado, completo. O grande desafio da vida, olha para você ver, é eu lidar bem com os meus próprios sentimentos, mas não só com os meus próprios sentimentos, é eu lidar bem com o sentimento do outro, sabe? Com o sentimento do outro. O grande desafio é justamente isso, é eu aprender a lidar bem com os meus sentimentos, mas também com o sentimento do outro, daquele que vai se relacionar comigo e que eu vou me relacionar. Quero falar para você 3 coisas importantíssimas para você entender um pouquinho como posso cuidar das minhas emoções. Primeira coisa, faz parte da base da inteligência emocional, é sempre o autoconhecimento, sabe? Hoje, uma das coisas mais importantes é o autoconhecimento. Deixa eu indicar uma coisa importantíssima para vocês. Terapia faz muito bem, tá? Por quê? Porque eu me conheço. Eu aprendo a me conhecer melhor. E a partir do ponto que eu me conheço melhor, eu sei como lidar melhor com as minhas emoções, com aquilo que eu sinto. E quando eu me conheço, o que acontece? Eu conheço todos os meus defeitos. Então eles já são expostos para mim, todos os meus defeitos, e também todas as minhas qualidades, sabe? Então aí eu sei quem sou. Eu sei que eu tenho defeitos inúmeros, lido com eles, cada dia tentando melhorar, mas eu sei também que tenho qualidades, então não preciso preocupar com algumas coisas. Toda vez que eu falo sobre autoconhecimento, eu lembro de uma situação que eu gosto de contar, porque mostra para você, na prática, o que é se conhecer, sabe? Há um tempo atrás, eu fui num evento, e eu fui num evento com um amigo. Quando eu cheguei nesse evento, tem um negócio tocando ou é só na minha cabeça? Tem. Ah, não, tá. Ah, é um celular. Eu pensei que fosse uma bomba, um negocinho. Então, brincando, gente, só para você rir um pouquinho. Eu cheguei no evento com um amigo. Tinha muita gente, o lugar era grande. E quando nós pisamos o pé no negócio, o pessoal estava conversando, parou de conversar. Quando nós entramos no lugar que colocamos o pé, todo mundo parou de conversar, um grupo que estava assim. O que você pensa? Falando de mim, né? Meu colega caiu na besteira, meu amigo, de falar isso comigo. Eu só queria uma oportunidade, né? Ele quicou a bola para mim. Ele virou e falou assim: pastor, estavam falando de nós, você percebeu? Eu falei: não, era de você. Ele falou: por quê? Eu falei: porque de mim ninguém tem nada para falar. Eu pago minhas contas, não devo nada para ninguém. Tudo está em dia. E por que vai falar de mim? Sei dos meus defeitos e das minhas qualidades. Não tem nada para falar de mim, não.
É assim que eu vivo, gente. É assim que a gente deve viver. Por que alguém precisa falar de você? E se estiver falando, e daí? Quem está perdendo o tempo dele é a outra pessoa. A gente não precisa ligar com isso, não. A gente precisa se conhecer, saber quem a gente é. Sabe? Aí eu vivo tranquilo. Independente disso. Porque eu não preciso me preocupar com a opinião do outro. Porque a opinião do outro é só do outro. Uma outra coisa que eu aprendi também nesse tempinho de vida, e estudando gente, é que a gente precisa se conhecer. E não precisa se explicar para ninguém. Sabia disso? Quem gosta de você não precisa da sua explicação. E quem não gosta não acredita. Não faço questão nenhuma de me explicar. Quem não gosta não vai acreditar. Você pode estar falando a verdade. A pessoa só finge em sua frente. Sabe? Perde tempo com isso não. Se conheça. Autoconhecimento. Saiba quem você é. Dono de todos os seus defeitos e suas qualidades. Uma pessoa normal, como todos. Segunda coisa, autodomínio, sabe? E você vê que é uma coisa com a outra, né? Um autodomínio. Ainda que tivessem falando a gente, ainda que você percebesse que está falando de você, você vai descer para o mesmo nível que a outra pessoa está? Para com isso. Autodomínio. Eu brinquei com a ovelha ali e falei assim, tem uma frase de Freud que eu gosto muito, que Freud fala assim, ó, quanto mais Pedro fala de Paulo para mim, mais eu conheço Pedro. Sabia disso? Quanto mais Pedro fala de Paulo para mim, eu não conheço Paulo. Eu conheço é o Pedro. Eu sei quem ele é. Então não se preocupe com o que vão falar, ou o que deixou de falar. Autodomínio, nós chamamos biblicamente de domínio próprio. Terceira coisa, automotivação. Pensa num negócio que faz toda a diferença para uma mente renovada. Automotivação. Porque você não precisa de tapa nas costas para ninguém, sabe? Você vai viver, fazer sua vida, buscar, lutar, conquistar, independente do que pensam ou não. Porque muitas vezes quando nós ficamos esperando o elogio, e algumas vezes ele não chega, a gente fica frustrado, né? Outra coisa que eu aprendi nessa vida é não esperar elogio de ninguém. Não espero, não. Porque se ele chegar, tudo bem. Mas se ele não chegar, tudo bem também. Porque a minha vida não é motivada por elogios. É motivada pela minha vontade de vencer. Sabe? Pelo meu desejo de chegar lá. Entendendo isso aí, primeira coisa que nós entendemos, cuidar das nossas emoções, certo? Cuidar das nossas emoções. Como que eu cuido? Lidando, entendendo um pouquinho da inteligência emocional, sabendo lidar com os meus sentimentos e com os dos outros. Domínio próprio, autoconhecimento, automotivação. Segunda coisa, assumir o seu papel. Para uma mente renovada, eu preciso estar decidido a assumir o meu papel. A minha posição. Outra frase que eu gosto muito ali. Está filmando? Tá? E eu estou em cima, né? O trem não está. Então, muita gente vai ver só minha barriga, né? Quando estava. A pessoa vai até pensar que eu sou gordo. Olha, Neymar, foi você isso, cara? Foi você, rapaz? Assumir o seu papel. Outra frase que eu gosto lá do Robin Sharma. Olha o que ele fala. Presta atenção nisso, gente. Cada um de nós nasce um gênio. Infelizmente, a maioria morre na mediocridade. Cada um nasce um gênio, sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus criou todos
gênios, capazes, sabe? Perfeitos, ainda que não seja perfeito aos nossos olhos, mas os olhos de Deus perfeito, com qualidades especiais, que muitas vezes nós não conseguimos entender e perceber, sabe? Mas todos com muitas qualidades. O que você precisa é assumir seu papel, sabe? O que você precisa é tomar posse do seu papel. E hoje, pensando nisso, pensando na comemoração, tem a ver com a comemoração do Dia da Mulher, isso aqui, o congresso tem, né? Está chegando o Dia da Mulher. Então, pensando no Dia da Mulher, pensando nesse congresso de mulheres, eu queria que você assumisse o seu papel de mulher. Pensa num papel importante. E qual é, pastor, o papel de mulher? Está conseguindo ver todos? Sim? Tá ou não? Qual que é? Eu estou conseguindo ver, não estou conseguindo. O papel da mulher é construir, edificar. Olha, esse é o papel. Olha o que o texto de Provérbios diz. Toda mulher sábia edifica sua casa, constrói. A insensata, porém, derruba com suas próprias mãos. Toda mulher sábia edifica sua casa. O papel da mulher é um papel lindo, sabe? De construir, de edificar vidas. É o papel lindo dado por Deus. Abraham Lincoln, certa vez, escreveu que as mãos que embalam um berço é o que dirige uma nação, sabe? Já pensou nisso? Porque o presidente, seja a maior autoridade, pessoa que tem relevância sobre a sua vida, um dia foi um bebê, embalado por uma mãe, cuidado por uma mãe, alimentado por uma mãe. E quão importante é o papel de cada uma das mães, de edificar, de construir vida, de construir uma sociedade. Esse é o seu papel. E o que eu queria que você entendesse nessa tarde abençoada, é que Deus quer que você assuma seu papel. Aonde você está inserido? No seu meio, em sua casa. Deus quer que você assuma o seu papel. Papel que é seu, que Ele te concede. Assuma o seu papel. E eu quero começar com uma pergunta. O que te desmotiva de assumir o seu papel? O seu papel de mulher, de construir, de edificar. O que te desmotiva? O que tem desmotivado você de assumir o seu papel? Tem algumas coisas que eu pensei que podem estar te desmotivando. Tem algumas coisas que eu pensei que podem ser a grande desmotivação, sabe? Primeira coisa é a percepção distorcida de mundo. Muita gente já viu aquelas fotos ali na internet, né? Já todo mundo consegue ver? Alguns nunca viram. Eu estou na frente, estou. Consegue todos verem? Sim? O que é que tem ali? O que é que vocês veem? Primeiro, dois velhos, né? Aqui, ó, junto, todos. Vamos ver juntos aqui. Um casal de idosos, correto? Tem mais alguma coisa que alguém consegue ver? Tem um casal de namorados também, um cara tocando violão pra, né? Tem mais alguma coisa? Tem o quê? Tem uma taça ali, né? Tem também uma mulher olhando para o casal de apaixonado lá da janela, tá vendo?
Gente, o que isso nos mostra? É só uma imagem, sabe para quê? Para a gente perceber como a gente tem uma visão distorcida do mundo, né? Muitas vezes a gente olha para as coisas e não vê. Talvez ao primeiro olhar você não conseguiu enxergar o casal de namorados. Talvez você conseguiu enxergar só o casal de idosos ali. Sabe por quê? Porque nós temos uma visão distorcida. E grande maioria das vezes, enxergamos aquilo que nós queremos enxergar. E nem tudo que nós enxergamos é de fato o que nós enxergamos. Então, na vida, eu aprendi com a nossa chefa hoje, que nós temos que ter, além de ouvido seletivo, visão seletiva também, né, Cida? Visão seletiva. Gente, é porque a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar mesmo. Sabe? E nós temos que tomar cuidado para não termos uma visão distorcida do mundo. Eu nem perguntei quanto tempo eu tinha, né? Mas nós vamos caminhando, estou acabando. O que desmotiva, eu não ainda vi ninguém dormindo, mas tá bom, então tá bom. O que desmotiva? Percepção distorcida, além de distorcida de mundo, distorcida de si mesmo, sabe? É uma outra coisa que nos desmotiva. É uma visão distorcida de nós mesmos. Muitas vezes, as pessoas se verem tão pequenos e de fato não sabem a força que tem, a grandeza que tem, o valor que tem. Então não tem uma visão distorcida de si mesmo. Você pode sim ter uma mente renovada e ser sim uma mulher transformada. Você pode. Terceiro, que te desmotiva, falta de metas. Muitas vezes você está desmotivado porque você não criou metas. Não sabe aonde quer chegar. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você tem que saber onde você quer chegar. Para ser uma mulher transformada, você tem que saber qual caminho eu vou trilhar para fazer isso. Qual o preço que eu vou pagar? Quais são as coisas que eu vou abrir mão? Quais são as coisas que eu vou buscar, que eu vou me dedicar? O que eu vou fazer? Qual será a minha atitude diante disso? E depois de definir isso, traçar um caminho. Eu já sei onde que eu vou chegar, que eu quero chegar lá. Como que eu vou fazer para chegar lá? Eu vou precisar de ajuda de alguém? Onde eu vou buscar essa ajuda? Quais são os caminhos que eu vou pegar, que eu vou percorrer para me chegar até aquele alvo que eu desejo? Terceiro, para a gente caminhar para o fim. Então, primeiro, vamos lá? Cuidar das emoções. Segundo, assumir o seu papel. Terceiro, descobrir a vontade de Deus, sabe? Pensa uma coisa de suma importância para a sua vida, descobrir a vontade de Deus para você, que é sempre a melhor, que é sempre boa. Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. O texto, que é o texto base, inclusive, eu faço repetição desse texto novamente, que é o texto que lemos, de Romanos, ele fala justamente isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E tem um propósito. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Sempre boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para a sua vida. Então, descobrir a vontade de Deus te ajuda nessa caminhada, sabe? Te ajuda a continuar firme nessa caminhada para uma mente de fato renovada, para que faça de você uma pessoa transformada.
Descubra a vontade de Deus. Não é fácil. Descobrir a vontade de Deus não é fácil. Mas você pode descobrir. Até porque Ele quer que você saiba qual a vontade dEle para a sua vida. Ele quer que você saiba. E eu quero só colocar alguns princípios para facilitar para você. Para você descobrir a vontade de Deus, você tem que entender que quando Deus não mudar alguma situação, Ele quer mudar você através dela. Quando Deus não mudar uma situação que você está vivendo, é porque Ele deseja ainda fazer uma transformação na sua vida através daquela situação. A segunda coisa, o segundo princípio, é entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é sempre muito diferente do nosso. O nosso tempo é bem no imediato. Nós queremos as coisas sempre para agora. Mas o tempo de Deus é o outro tempo. E nós precisamos esperar o tempo de Deus para as coisas. E por último, entender que Ele respeita a sua vontade. Se você quiser uma mente renovada, eu estou tentando sair da frente para as pessoas que estão fotografando, acho que quando eu vou para lá, acho que aí deu. Se você quiser uma renovação de mente, ser uma pessoa diferente e transformada, Ele vai te ajudar. Se você não quiser, Ele respeita a sua vontade. A decisão é sua. A decisão é sua. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável para a sua vida. Eu quero finalizar, e foi por isso que eu te falei, da mesma maneira que nós começamos. Mas agora eu vou te falar daquelas necessidades de uma maneira diferente. Primeira coisa é a necessidade física. Lembra? De viver. Sem Deus é impossível. O ar que você respira é Ele que te dá. A condição de trabalhar e ganhar seu dinheiro para manter suas necessidades é Ele que te dá. É Ele que realiza, tanto querer como efetuar. Segunda necessidade, você lembra? Necessidade de segurança. Lembra que eu falei que é uma coisa que todos nós desejamos e gera um pouco de ansiedade? Sabe por quê? Porque conhecer o amanhã é de fato impossível para nós. O texto sacro vai dizer que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não conhecemos o amanhã. Nós não sabemos nem se estamos vivos. É isso que Tiago fala. Tira um pouquinho do agudo para mim, está me incomodando um pouco. Você tira, por favor. Tiago vai falar que eu não sei se eu estou vivo amanhã. Eu não posso nem fazer planos. Ótimo, obrigado. Posso nem fazer planos com amanhã. Mas Deus, Ele conhece o amanhã. Nele você pode ter segurança de amanhã. Ele falou que ia cuidar de você todos os dias. Que estaria com você todos os dias nessa vida. Até a eternidade. Aconteça o que acontecer, o amanhã está nas mãos dele. Terceira necessidade, lembra que eu te falei da necessidade do amor, de amar, de ser amado? Talvez você passe por essa vida e não seja tão amado como você espera ser amado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus também supre essa necessidade na sua vida. Sabe por quê? Porque a maior prova de amor que poderia existir nesse mundo, o texto de Romanos fala que Ele deu por você. Sendo nós ainda pecadores, o Senhor deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Porque Deus amou o mundo, amou a mim e a você de tal maneira
que deu seu filho para morrer no nosso lugar. Ele te ama demais. Você é muito especial para Ele. Necessidade de amar. A quarta necessidade de se sentir importante. Deixa eu falar uma coisa, você é única para Deus. O texto sagrado diz que você é tratado como a menina dos olhos dele. Você é única para Ele. E Deus se preocupa com cada um dos seus momentos, sabe? Está sempre ali pronto para cuidar de cada uma. Essa necessidade de nos sentir importantes, ela também é suprida em Deus. Que para Deus nós somos importantes. E por fim, nós temos a necessidade de autorrealização, de contribuir com algo, né? Aquela necessidade, tem apertou aqui se eu querer. Ela também é suprida por Deus. Porque Ele faz em você e através de você. Ele usa você como instrumento dele para abençoar outras vidas, para cuidar de outros. Deus poderia usar anjos aqui nessa terra para cuidar, sabe? Mas Ele escolheu usar pessoas, sabe? Tem alguns momentos difíceis que nós passamos nessa vida, né, Manoel? Mas a gente vê Deus usando pessoas tão especiais. Deus podia usar anjos, Ele pode todas as coisas. Mas Ele usa a mim e a você, sabe? Porque o fim da minha palavra, com o texto sagrado do apóstolo Paulo. Você consegue ler ali? Consegue? Quem consegue ler? Lê comigo. O meu... Porque o nosso Deus, Ele pode e Ele quer suprir todas as suas necessidades na pessoa bendita de Cristo Jesus, te dando condição de ter uma mente renovada e se tornar a cada dia uma mulher transformada para a glória dele mesmo, certo? Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui falando para vocês. Que Deus assim os abençoe. Esse é o desejo do meu coração, que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que ela produza vida na sua vida, que você lembre quão importante você é para Deus e a obra que Ele quer fazer em sua vida e através da sua vida, tendo uma mente renovada e se tornando uma pessoa transformada para a glória dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.